Good afternoon. Boa tarde. É tão bom estar aqui com vocês hoje. É uma honra estar aqui no Reavive 2021 sobre estar enraizadas na presença de Deus. Mas eu quero dizer para você, I have been praying for God to give me eu tenho sido para Deus me dar minha ilustração de início, sabe? Uma mensagem sempre começa com uma história. Eu escrevi, né? Eu conto histórias, mas eu tenho tido um momento tão difícil para trazer uma ilustração no começo. E nesse caso, eu tenho histórias. Eu só não podia dizê-las, contá-las. E a história que estava vindo na minha mente being shaken, sobre estar sendo abalada needing to be grounded e in the tendo a necessidade de estar enraizadas na presença de Deus. Isso foi sobre a paternidade sobre meus filhos. and my kids are now Meus filhos hoje, eles estão nos 20 anos de idade, meus filhos hoje. Mas alguns de vocês possam se identificar coisas diferentes. Podem vir, né? challenging. Pode ter sido, né, desafios, processos dolorosos, né? Always said Eu sempre digo que para mim, né, a maternidade, a paternidade é algo muito difícil. Pessoas postam coisas na rede social, né, sobre a dinâmica que nós precisamos ter. Não, eu não sei nada sobre isso. Mas o que eu sei é o Senhor tem sido fiel nesses tempos de desafios para cultivar um relacionamento próximo entre mim e Ele. E é isso que eu oro para que você receba hoje. Porque talvez você, mesmo quando você está passando por um momento difícil no seu mundo, pode ser também um momento mais doce para ter intimidade entre você e o Senhor. Quando eu sou abalada, eu posso perceber, geralmente eu faço essa oração: Senhor, me ajuda a me apegar a você. Eu tenho orado essa oração tantas vezes nos últimos 20 anos, em tempos de desesperos, inesperados tempos, né? Tempos de doloridos, através de mesmo lágrimas. Senhor, me ajuda a me apegar a você. Às vezes, né, a gente não tem como evitar sermos abalados nesses momentos, são naturais. Mas aquela oração me lembra que Deus está comigo. Me lembra que Cristo está em mim. Né? No meu reino, a minha atmosfera é sobrenatural. Quando você está em Cristo, a sua atmosfera é o sobrenatural. Você não vai se apegar à circunstância, ou às emoções, ou aos nossos próprios pensamentos. Eu posso me apegar ao Senhor e à sua perspectiva, através como seu poder trabalha nas circunstâncias. Eu posso me apegar ao Senhor e à sua paz, seu louvor, a sua fidelidade, restaurar minha alma e no meio dessas circunstâncias. Quando eu me apego ao Senhor, eu estou enraizada na sua presença. Então, como eu comecei a orar essa oração 20 anos atrás? Como essa palavra apego me transformou na minha caminhada com o Senhor? Vai ser um livro de Deuteronômio, mas antes eu quero, como eu tive esse estudo, eu preciso levar você bem atrás da minha vida. Eu conto essa história sobre a minha infância porque foi uma memória tão viva. Eu tinha 8 anos de idade, mais ou menos. Eu tinha ali a minha mochila pronta, perto da porta. E eu sentei ali na minha cama. Sempre que eu ouvia um barulho de um carro vindo, eu pulava e via para perto da janela, esperando que fosse meu pai. Meus pais eram separados, se divorciaram quando eu tinha 4 anos. E a coisa que eu mais desejava era ter tempo com meu pai. Eu amava estar à volta do meu pai. Um pai tão divertido. Minha mãe nunca iria numa montanha-russa ou fazer algo assim, mas ele me colocaria na primeira fila, não? Nós brincávamos com esportes, a gente dançava. Eu estava tão animada quando sabia que meu pai iria me buscar. E eu estaria esperando.
Então aí veio o entardecer da tarde naquele dia, e cada minuto eu olhava para aquela janela, né, pensando que talvez seria um carro vindo pela rua. Talvez eu pensava que, deve ser meu pai. Algo que eu amava sobre ele era, nessa natureza tão amável dele, é que ele poderia, na verdade, esquecer dos planos que a gente tinha feito, porque ele estava se envolvendo com outra coisa. Mas isso foi bem antes de telefones, então, onde ele estivesse, eu não poderia ligar para ele. Então, ali, lágrimas estariam nos meus olhos naquele momento, porque eu pensava, ele não vai vir de novo. E mais de uma vez eu pensei, eu realmente sou importante? Ele é meu pai, nós temos um relacionamento, mas eu quero estar com ele. Eu quero estar na presença dele. E evitar esse vazio. Eu não sabia que havia um Deus no céu que me via. Quem me sabia? Que me conhecia antes do tempo começar. E saber que um dia ele ia me trazer para perto dele. Eu não conhecia o Senhor enquanto eu estava ali crescendo. Meus pais não eram cristãos. Nós raramente íamos para a igreja. Mas ali na escola eu tive alguma informação sobre Jesus. E eu fui cativada por Jesus. Eu lembro que eu estava na terceira série. E eu estava vendo ali sobre Jesus na cruz, né, com os crucificado. E eu comecei a chorar ali, pensando como coisa tão terrível poderia acontecer com uma pessoa tão boa. Mas pela graça de Deus, eu nunca duvidei que Jesus era o Filho de Deus. Nunca duvidei que ele morreu e ressuscitou. Mas eu não sabia o que isso tinha a ver comigo. Então minha vida continuou sem a presença de Deus. Então, fui para a faculdade, universidade em Maryland, na escola de George Washington. E meu plano era estudar para ser advogada pelo resto da minha vida. Mas aí eu comecei também a relacionar com um homem que se chamava Bill Tate. E nós nos formamos no mesmo tempo, em maio de 1991. E ele tinha um PhD em matemática. E ele estava ali na Universidade de Wisconsin, em Madison. Uhul! Nós temos algumas pessoas aqui de Madison. Mas nesse tempo, nós estávamos falando sobre casamento. Mas desculpa, mas não tinha como eu me mover de Wisconsin, minha cidade. Eu amo a minha casa, a diversidade dali, minha cultura. Mas não sei, Bill, eu te amo, eu sei que nós podemos estar juntos, mas você sabe, você faz o que você quer e eu faço o que eu quero. Mas sem a presença de Deus na minha vida, foi assim que eu tomava decisões. Isso é o que eu quero, então como eu vou fazer para ter isso? Mas Deus é soberano. Eu não sabia sobre ele, mas ele sabia sobre mim. E ele fechou toda a porta para mim em DC. E eu não tinha trabalho, e eu podia ter, né, o melhor trabalho ali depois, como advogada. Mas a porta poderia se abrir em Madison, onde eu não queria ir. Foi o que eu pensei. Eu não gostei. Mas esse é o ponto. Isso também foi parte de Deus me mover para aquela cidade que eu não queria ir. E eu comecei a pensar ali, toda chance que eu tinha para voltar ali para casa. Eu lembro que Deus que eu aprendi ali na escola, que Jesus podia fazer milagres. Se ele pode fazer milagres, ele pode me mover dessa cidade de Madison. Então, o Senhor usou o meu descontentamento para me atrair. Eu estava falando com ele agora, pedindo para ele me ajudar. E eu descobri que, assim como começa a provar um pouco da presença de Deus, primeiro ali provar que você tem é a convicção. Então, Bill e eu, nós estávamos vivendo juntos já. Nós estávamos noivos, tínhamos esse casamento para vir em maio. Mas eu senti lá, sabe, constrangida por estar vivendo junto ali. E nós sabíamos, ambos sabíamos, que isso não agrada a Deus. Mas, sabe, nós estávamos vivendo ali por 1 ano e meio.
Então, não tínhamos esse desejo antes, mas o Espírito de Deus estava trabalhando em nós. Então, ali no Dia dos Namorados, 2 semanas antes, nós decidimos ter um casamento pequeno, uma cerimônia pequena. Nós tivemos 2 testemunhas. Então, ali no Dia dos Namorados, nós temos a testemunha que realmente precisava, que é o Senhor. Então, pela primeira vez, eu tomei a decisão da minha vida que envolvia Jesus. Então, no próximo ano, Deus foi convidado, né, para estar ali na igreja. E foi a primeira vez que eu ouvi o gospel, o evangelho. E eu percebi que realmente tudo sobre o evangelho tinha a ver comigo, sobre o meu pecado. E eu ali realmente, né, em lágrimas. E gratidão também, porque eu tinha sido perdoada e salva. Né? Deus não me moveu de Madison. Nós vivemos 8 anos ali. Mas Ele me salvou ali na cidade de Madison. Então, eu dei minha vida para Jesus. Eu tinha por volta de 27 anos. Com 27 anos, eu tinha muitas convicções já a respeito da minha vida. E por causa da minha carreira, tinha muita coisa que eu já tinha na minha mente para fazer. Mas agora eu tinha o Espírito de Deus dentro de mim, me conduzindo. A presença de Deus em mim. Eu não sabia como mesmo ali, saber como estar na presença dEle. Mas quanto de vocês sabem, né? Ser enraizado é uma das coisas que vai trazer, né, esse abalo na sua vida. Eu cresci, né, ouvindo isso. Você precisa fazer seu próprio dinheiro, senão você não depende de homem nenhum para fazer nada. E isso foi o que minha mãe me ensinava nos mantras dela ali. Então, a minha esperança era ter uma boa educação e construir uma carreira. Então, eu estava assim, ok, com 27 anos, eu estava ali, trabalhando numa firma de advocacia. Nós tivemos nosso primeiro bebê, nosso filho, e Deus começou ali a sacudir o meu mundo. Eu amava estar com o bebê do que estar no escritório. Mas deixar o meu trabalho, sim, seria tão radical. Então, eu reduzi as minhas horas para 80% só. Depois 60%. Mas, sabe, não foi só o pagamento diminuir, as horas eram as mesmas. A nossa filha nasceu 2 anos depois. As coisas estavam bem, mas eu comecei a buscar o Senhor, o que eu deveria fazer. Então, numa viagem longa, eu conversei com o Bill sobre deixar a firma de advocacia. Quando nós chegamos em casa, eu falei, não, é isso que nós vamos fazer. Sabe? Não tinha culpa ali, mas eu sabia que aquilo ali vinha do Senhor, né? Mas eu sentia aquela culpa, mas ao mesmo tempo eu sentia aquela alegria de estar, né, com Ele, daquilo que Ele tinha para minha vida. Mas na verdade, então eu comecei a ficar em casa. Com 2 crianças pequenas. Não tinha tempo para mim, não tempo para tomar um banho. Definitivamente não tempo para escrever. Quando eu tinha tempo ali, mas eu não conseguia me focar. Então, como eu senti frustrada, sabe? E tenho desafios até a respeito com a minha identidade. As pessoas perguntavam, o que você faz? Eu sou uma advogada, eu só não estou praticando advocacia agora. Você pode sentir esse tipo de convicção pelo Espírito Santo? Para de falar isso. Então, o Senhor renovou a minha mente naquele tempo. E uma coisa que Ele usou foi esse rádio, esse programa de rádio ali. E Nancy estava ensinando princípios ali, que eu nunca tinha ouvido falar, que me ajudou a enraizar naquilo que Deus estava me chamando. Isso foi a respeito 20 anos atrás. Eu comecei a receber ali a minha casa como ministério. E ver isso como o meu ministério principal. Eu sou tão grata a você, Nancy, por décadas estar ali chamando mulheres com fidelidade para liberdade e fidelidade em Cristo. Então, uma coisa aconteceu quando eu saí do meu trabalho. Eu comecei a ter mais tempo com os meus filhos. Então, eu tive mais tempo com o Senhor. Eu comecei a ler a Bíblia
Mas agora eu estava estudando a Bíblia. Eu comprei uma nova Bíblia, eu tinha algumas canetas ali e comecei em Gênesis, capítulo 1. Todos os dias, quando os meus filhos tinham tempo para dormir, uma soneca, eu pegava ali um copo de café. Então, eu faço café com Cristo, sabe, Nancy? E ficava ali, em algumas horas, na palavra. E isso era o momento mais alegre para mim no dia. Eu estava aprendendo mais profundamente sobre pessoas na Bíblia. E mais que eu aprendia, eu estava aprendendo no meio da sua palavra. O amor de Deus pelo seu povo, pela sua santidade, a sua fidelidade, a sua soberania. O meu amor por Deus estava crescendo ali, ali nas páginas da Escritura. Eu não pensava mais sobre isso, mas eu estava ali gastando tempo na presença de Deus, eu também estava gastando tempo na presença de Deus. O que poderia estar acontecendo na minha vida, frustrações, né, desafios, tudo estava ali. Passando durante aquele tempo, eu ia ver, Deus, você é alguém que eu posso me confiar. Você me vê, você sabe o que eu estou lidando. E Ele é perfeito para controlar tudo aquilo que está na minha vida. Nada é difícil para Ele. Então, eu fui por Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, e eu cheguei em Deuteronômio. Moisés e o povo de Israel gastaram décadas ali no deserto. Eles estavam para entrar na terra prometida, mas Moisés estava lembrando como nós chegamos aqui, como nós gastamos 40 anos no deserto por causa da incredulidade do povo de Israel e a sua rebelião. Aquela geração morreu no deserto. Moisés, então, começou a falar sobre a próxima geração, dando instruções de como eles deveriam ser e agir. Isso era como eu estava 20 anos atrás, estudando Deuteronômio. E quando eu vi primeiro em Deuteronômio 10, 20. Você deve temer o Senhor, servi-lo e se apegar a Ele. Então, nessa versão, aquela palavra clean, se apegar, né, saltou aos meus olhos. E eu fui em Deuteronômio 13, 4, quando Moisés disse, você deve seguir ao Senhor seu Deus e temê-lo. E você deve manter os seus mandamentos, ouvir a sua voz, servi-lo e se apegar a Ele. 5 desses verbos faz sentido. Seguir? Sim, claro. Pessoas, né, que seguem o Senhor devem segui-los, né, do seu povo. É ok, temê-lo, Ele é Deus. O povo de Deus deve, né, temê-lo. Manter os seus mandamentos é com certeza o que Deus espera em obediência. Ouvir a sua voz. Quantas vozes estão competindo com a nossa atenção, né? Até a nossa própria voz. Mas é a voz de Deus que nós devemos ouvir, certo? Faz sentido? Sirvam também, novamente, faz sentido. Todas essas coisas podem ser feitas por distância. Nós não precisamos nem segui-lo. Podemos segui-los até por uma distância, mesmo que nós só precisamos estar na mesma direção. Mas então, esse texto fala, se apegue a Ele. Essa palavra não é como as outras. Né? Se apegar me fala sobre estar ali grudada, é pessoal, é íntimo. É um comando de Deus, é um mandamento de Deus, mas é como é um convite para nós. Mas é difícil, né? O Deus Todo-Poderoso, o Deus do universo, o que criou o sol, a lua e as estrelas, está me dizendo para mim, não simplesmente para me apegar a Ele, mas que na verdade eu realmente posso me achegar e estar tão próximo. Eu posso estar tão perto dele assim durante todo o tempo. Isso é um presente. É um presente que aquela criança que estava ali esperando para o seu pai na janela estava recebendo. O presente que aquela criança estava ali pensando se ela realmente era importante. Foi aí que comecei a orar. Deus, me ajuda a me apegar a você. E nas últimas décadas, através dessas tempestades, dessas estações, Ele tem sido fiel para responder aquela oração. Nós fomos criados para estar perto, para andar em intimidade com Ele, para permanecer na sua presença. Adão e Eva, eles tiveram aquela perfeita intimidade com Deus no jardim, né?
a oportunidade de estar ali, andar com ele, na sua presença. Nós sabemos o que aconteceu. A serpente tentou ir a Eva para comer da árvore que era proibida, e ela comeu, e Adão também comeu, e tudo mudou. E, infelizmente, aquele relacionamento pessoal com Deus agora se tornou separação dele. Gênesis 3:8, né, realmente toca meu coração. Eles ouviram o som do Senhor andando no jardim, no final da tarde, e o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor no meio das árvores do jardim. Eles se esconderam da presença de Deus. Eles nunca tinham feito algo assim. Nunca, nem sabiam algo assim. Gênesis 3:23 fala: então o Senhor Deus mandou-os, expulsou-os do jardim. Imagina como isso realmente ali quebrou o coração de Deus. Ele nunca nos criou para estar longe dele. Mas o homem não poderia estar ali, né, desfrutando da sua presença não mais. Então, o pecado começou a trazer essa transformação. E todos nós que nascemos no pecado, o nosso mundo também foi abalado, né? Nossos mundos são instáveis, cheios de turbulência, né? Então, mas Deus, na sua graça e no seu amor, antes da fundação do mundo, Ele tinha um plano de mandar o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, para pagar o nosso débito. Então, quando nós cremos no nome de Jesus por salvação, nós somos salvos. Nós somos tragos a um relacionamento a qual nós podemos chamar Ele de Abba, Pai. E Jesus é Jesus Emanuel, Deus conosco. Nós sempre temos sua presença. Presença de Deus. É Cristo em nós a esperança da glória. E nós podemos ter a sua presença sempre. Mas como nós fazemos isso de uma forma prática? Eu quero te mostrar 3 caminhos vitais para se apegar ao Senhor. 3 caminhos vitais para se enraizar na sua presença. Primeiro, nós precisamos permanecer na sua palavra. Nós podemos até ver como nós mudamos nossa maneira em relação à palavra, de ver a palavra. Mas eu preciso entender que eu preciso realmente ter tempo com o Senhor, na sua presença, na sua palavra. A sua alma será ali enraizada a partir do momento que você se lembra de quem Ele é, de quão grande Ele é. Tão maior do que qualquer coisa que pode vir contra a sua vida. Eu amo que Deus fala, né? Várias vezes na sua palavra. Eu estou com você. Ele sabe como nós precisamos estar enraizados em sua presença. E lendo essas palavras, vai realmente confirmar na sua alma e no seu espírito, né? E nós vemos esse lugar de uma forma tão bonita com Josué. Moisés, o líder de Israel, tinha morrido. Joshua estava tão perto dele ali, andando com ele nesses 40 anos no deserto. A palavra de Deus diz que ele estava ali como servo de Moisés, desde a sua juventude. Josué também era um guerreiro. Quando Amaleque lutou em Israel, em Êxodo 17, você pode ter familiar com isso, né? Moisés estavam ali, enquanto ele levantava suas mãos, os israelitas ganhavam, mas se ele abaixava suas mãos, eles estavam perdendo. Então, eles tiveram ali, Arão e U tiveram que levantar suas mãos para que continuasse ganhando a batalha. Mas Josué estava na batalha. Quando Deus chamou ali Moisés para estar no Monte Sinai para receber os comandantes, né? E disse para todos os outros líderes: vocês ficam ali que eu vou para a montanha. Mas Josué foi quem ele trouxe para ele ali em Êxodo 24:13. Então Josué foi o único que poderia mesmo ver aquele momento ali tão único. E quando ali Moisés mandou os espias sobre a terra, Josué estava entre os espias e 10 deles estavam ali abalados pelo que eles tinham visto, gigantes na terra. E eles, em vez de estarem ali, né, estarem enraizados na presença de Deus, eles estavam contra aquilo que Deus estava entregando para eles. Mas Josué dá
vem mesmo dizendo uma palavra, né? Que eles vão vencer. A terra que o Senhor nos deu é boa. Ele nos trouxe nós essa terra e Ele vai nos dar para nós uma terra que mana leite e mel. Então, a única coisa que nós não podemos fazer é se rebelar contra o Senhor e não temer o povo da terra, porque eles vão ser como uma caça para nós, né? A proteção estará deles para ser removida. Então, não tema-os. O Senhor é conosco. Eles sabiam. Então, eles estavam ali arraizados, né, na presença de Deus. Então, Deus ali, realmente, para Caleb e Josué, eles foram os únicos que entraram na terra da promessa. E Josué, então, percebeu que ele, na verdade, se tornaria o novo líder. Isso é tão importante para entender Josué, porque ele era um líder forte. Ele não foi abalado pelos amalequitas ou pelos gigantes, mas a morte de Moisés, isso abalou ele. E diante dessa morte, ele sabia o que viria. Mas você sabe quanto que realmente o luto pode abalar você? Ou medo, ou desapontamento, ou a dor, um coração quebrado. Você sabe como as circunstâncias podem realmente nos abalar até quando você as vive. Como você pode estar sob opressão e sabendo que você não sabe para onde vai? Talvez você está pensando em desistir. O Senhor sabe a nossa humanidade. Ele sabe que nós podemos ser abalados. Ele é tão gracioso que ele falou com Josué antes da morte de Moisés. E ambos disseram para ele, seja forte e corajoso, que o Senhor estaria com ele. Eu tenho certeza que Josué estava lá, sabe, eu sei que eu fui bom ali naquela missão sobre variar a terra, mas Moisés não veio a falecer. O povo estava em luto, chorando por 30 dias. E Deuteronômio nós vemos um tributo que foi feito a Moisés, mas o tempo de seguir chegou. O tempo de entrar na terra prometida. O tempo de ser um novo tempo para a liderança de Josué. Ter posição ali de tomar posse da terra. Mas nós não vemos como o guerreiro Josué Now, alguém que foi ali pronto para a batalha, que dizendo, vamos! Nós vemos nesse momento aqui que estava, na verdade, desesperado pela presença de Deus. E assim que começa em Josué 1, de 1 a 2, Now veio sobre a monte, no tempo da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou com Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo está morto. Agora, levante-se, parta e cruze o Jordão e vai para a terra que eu estou dando para os filhos de Israel. Moisés, meu servo, está morto. A primeira coisa que Deus disse para Josué foi que ele já sabia, mas foi Deus colocando a mão sobre o ombro dele, dizendo, confortando ele, esse homem que está em luto, dizendo, lembrando ele da missão e dizendo para ele no verso 5, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu não vou deixá-lo ou desampará-lo. Josué sabia disso, porque diante do ministério, né, trazendo conforto para ele. Moisés não está mais com você, mas eu vou estar com você. Josué não disse as palavras que nós amamos, coisas que a gente gosta, até que está escrito nas camisetas. Eles repetiu, na verdade, 3 vezes isso que a gente gosta de pôr nas nossas camisetas. Seja forte e corajoso. Verso 7, seja forte e muito corajoso. Verso 9, seja forte e corajoso. Mas como Josué, ou um de nós, somos capazes de ser fortes e corajosos? Nós temos que olhar o que vem antes e depois desses versos. No verso 5, Deus disse, eu vou estar com você. No verso 9, fala, não tenha medo, não desanime, porque o Senhor, o seu Deus, está com você, por onde você for. É assim como Josué estaria arraizado ali, sabendo que o Senhor estaria com ele. Passagens como essas na palavra permita que a gente seja enraizado na palavra de Deus, nos lembrando quem Ele é e que Ele está comigo.
E nós sabemos que Jesus disse, eu estou com você sempre. Quando você sabe que o Senhor está com você, você não precisa se preocupar com diagnósticos, com portas fechadas, com problemas, qualquer problema, porque o Senhor está com você. E é um fato que Ele está com você, significa tudo, na verdade. Então, permaneça na sua palavra, número 2, que eu quero compartilhar. Permaneça falando com o Senhor. Eu poderia dizer, falar orando, mas às vezes a gente tem a própria ideia de o que pode ser, né? Momentos ali de estar com o Senhor. Se você é um cristão, que o Senhor está com você, você precisa entender que Ele está com você todo o tempo. Então você pode falar com Ele o tempo todo. Eu falo com o Senhor o tempo inteiro sobre qualquer coisa. Quando eu estou preocupado, eu digo, Deus, eu estou cansado. Eu sei que é suposto eu fazer isso, mas, por favor, me dá força. Quando eu preciso ter sabedoria, Senhor, eu preciso ter sabedoria. Alguém mais aqui pede para Deus sobre o jantar, sabedoria sobre o jantar? 1 Tessalonicenses 5, 16, 18 fala, ore sem cessar. Você acha que isso é impossível? Mas é isso que é importante. Né? Entregar isso tudo diante do Senhor. Quando a oração é seu estilo de vida, você vai permanecer enraizada. E ter esse hábito, né? De liberar essas frustrações e ter esse encontro com o Senhor. E saber, né? Que você vai direto para a sua presença. E dizer, Ana é um exemplo tão lindo. Em 1 Samuel, capítulo 1. Ela era casada com Elcana, mas Elcana tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina teve filhos e filhas de Elcana. Ana tinha nenhum filho. Ana também era aquela que Elcana amava, era a favorita dele. Né? Você sabe como que é isso às vezes. 1 Samuel 1,6 diz que Penina provocava Ana e irritava ela. Então, um ano eles iam para Siló, numa viagem de adoração e sacrifício que eles tinham que fazer a Deus. Mas nessa viagem em particular, Ana não estava aguentando mais aquilo. Ela estava chorando, não conseguia comer. Né? E ela decidiu ir ali diante da casa do Senhor. No 1 Samuel 1,10 fala de ela ali se prostrou diante do Senhor. E ali em lágrimas, né, derramou diante do Senhor. É assim como nós enraizamos, né, nos prostrando diante do Senhor, tomamos tudo ali que está nós estamos vivendo diante do Senhor. Ele se importa com você, Ele quer ouvir você. Ana, então, pediu ao Senhor por um filho. E ela pediu ali de maneira tão silenciosa. E até Eli pensou que ela estava embriagada, né? O sacerdote. Ela disse, não, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher de espírito atribulado. Eu não tenho bebido nenhum vinho ou bebida forte, mas eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Quando foi a última vez que você derramou a sua alma diante do Senhor? Ninguém entende você como Senhor. Ninguém ama você como Senhor. Eucana amava Ana, mas não tinha nada que ele podia fazer por ela naquele momento. Ela precisava da paz, do poder, do conforto e da alegria do Senhor. Ele é o único que pode restaurar a nossa alma. E olha o que aconteceu. Depois desse tempo ali, estando na presença de Deus, derramando a sua alma, o verso 18 fala, então a mulher, ela foi e comeu, e a sua face já não estava triste. Ela não sabia se Deus tinha respondido a oração dela. Deus deu um filho para ela, mas naquele momento ela não tinha a resposta daquela oração. Mas estando na sua presença, enraizou a sua alma. Eu quero muito que nós entendamos isso. Tem que deixar nada, essas coisas que vêm ao nosso redor. Nós não somos enraizados porque Deus respondeu uma oração. Você vai ser enraizada enquanto você espera, por causa do poder da sua presença. Ana não foi a única que estava ali, que fez isso, de estar diante da presença de Deus. Jesus também fez isso.
Em Lucas, capítulo 5, 15 ao 16, fala: mas as notícias sobre ele estavam se espalhando e multidões vinham, se juntavam para ouvir sobre ele. Mas Jesus, sozinho, se afastava para o deserto e orava. Ele fez isso depois que ele multiplicou o pão, o peixe e deu comida para milhares. Em Mateus 14, 22, 23, ele fala: imediatamente ele pôs os discípulos para ir adiante dele no barco, enquanto ele despedia as multidões. Depois que ele despediu as multidões, ele subiu a montanha sozinho para orar. E quando foi tardar, ele estava ali, sozinho. Que exemplo para nós. Nós vivemos numa era onde as pessoas estão buscando cada vez mais seguidores e grandes plataformas. A gente realmente considera que isso é o que nós estamos fazendo para a nossa alma? Nós temos tempo para estarmos sozinhos com o Senhor? Se eu sou o Senhor e Salvador e eu tenho que ter tempo com Deus, quanto mais nós, se Jesus fazia isso. E número 3, nós somos enraizados na presença de Deus quando nós permanecemos em louvor, em ações de graças. Voltando em 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. Alegre-se sempre, orem sem cessar e em tudo com ações de graça, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Se regozijem sempre, orem sem cessar e em tudo dai graças. Essas 3 coisas são o tempo inteiro ações que nos trazem, envolvem a presença de Deus. Nós falamos sobre oração, mas essas 3 coisas são caminhos para nos trazer para a presença de Deus em qualquer situação. Você já notou quando você começa a dar graças, as situações começam a mudar, a temperatura muda. Fala, Senhor, isso é difícil. Às vezes eu falo, Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. Eu não entendo porque o Senhor não está respondendo as minhas orações, mas eu te adoro porque o Senhor é fiel. E eu te agradeço porque o Senhor também está trabalhando através da situação também para o meu bem. Então, meu espírito é ali, levantado, bem ali, enraizada na presença de Deus, sabe? Envolvida naquilo que Ele é e nas suas promessas. Então, se alegre como Shane com músicas de adoração. Diz que Deus, essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Traz glória para Deus quando nós nos alegramos, nós oramos e damos graças. Mas o Senhor sabe que isso é bom para nossas próprias almas. Ele sabe que isso nos mantém enraizados na sua presença, na verdade, onde nós precisamos estar. E isso é, na verdade, o coração dessa mensagem. Não é muito, ok, alguma coisa aconteceu e agora eu preciso ser enraizada na presença de Deus. Não é assim. É sobre permanecer enraizada na presença do Senhor. Não quer dizer que você não vai ser abalada por circunstâncias. Mas você saber como está enraizada, quando você começar a ser sacudida, você vai saber correr para a presença do Senhor. E ainda assim, você vai achar, né, em oração dizendo a mesma coisa: Senhor, me ajuda a me apegar a você. Eu quero que a gente ore agora. Eu quero que a gente, nós realmente estejamos diante da presença do Senhor, porque nós precisamos dele, amém? Nós precisamos dele. Eu não sei se alguém está sendo abalado por alguma coisa, talvez você veio hoje abalado por algo que está acontecendo na sua vida, na sua casa, ou com alguma pessoa que você conhece. Mas eu sei que todos nós estamos lidando com algo. Vamos buscar o Senhor. Senhor, nós te agradecemos e nós te adoramos porque o Senhor está conosco. Obrigada, Senhor, que em Cristo o Senhor está em nós sempre, o Senhor está conosco sempre. Mas, Senhor,
Às vezes nós precisamos ser lembrados que nós precisamos nos apegar ao Senhor. O Senhor está conosco, mas será que nós estamos com o Senhor? Então eu oro, Senhor Deus, para todas nós, nesse lugar ou mesmo assistindo ao vivo, que o Senhor vai causar em nós algo para nos atrair ao Senhor. O nosso coração vão estar enraizados na presença do Senhor, para permanecer na sua palavra, para nos apegar à sua palavra. Momentos que nós podemos realmente desfrutar no Senhor, ver a sua bondade todos os dias, ver sua fidelidade todos os dias, ser lembrados do seu poder todos os dias através da sua palavra. Que esse seja um tempo que nós desfrutamos, estar enraizadas, porque simplesmente estamos falando com o Senhor. Que nós possamos, que não tem nada tão grande, tão pequeno. O Senhor se importa com tudo. Se o Senhor se importa com coisas tão simples, o Senhor vai se preocupar com coisas que nós preocupamos. Então, oro para que o nosso estilo de vida, para olhar para o Senhor, para falar com o Senhor, mesmo que não seja só uma preocupação que a gente tem, mas porque a gente quer falar com o Senhor, pedir ajuda para decisões que precisamos tomar, para pedir quais são os seus pensamentos em relação a nós. E eu oro, Senhor, para que nós possamos permanecer adorando o Senhor em ações de graças, em tudo. Talvez às vezes nós não somos tão gratos com coisas que nós estamos vivendo, mas nós podemos sempre ser gratos pelo Senhor, e porque nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Nós temos que ter uma perspectiva de eternidade nas situações que estamos vivendo. E nós te damos a glória. E nós não precisamos apegar a situações, mas nós precisamos apegar ao Senhor e saber que o Senhor nos ama. E que o Senhor vai trabalhar em tudo para o nosso bem. E nós te adoramos por isso. O Senhor nos dá corações que desejam se apegar somente ao Senhor. Corações que estão enraizados na sua presença. E nós te agradecemos que o Senhor nos ama, que o Senhor se importa por nós, conosco. Nós te damos toda a glória em nome de Jesus. Amém.